Boa noite, irmãos. Graça, paz, muito bom estar com vocês de novo. Nossa última aula do ano. Vai ser um tempo muito gostoso para nós, para a gente aprender aqui mais da Palavra de Deus no dia de hoje. E, obviamente, não tendo as aulas, você tem como recorrer aqui no nosso canal e revisar. Não é? A revisão é algo muito bom, a gente precisa revisar as aulas, isso nos ajuda que a gente memorize melhor. Eu mesmo preciso de vez em quando revisar, aliás, acontece às vezes comigo de assistir uma mensagem minha mesmo, que eu mesmo preguei, e não me lembro do que eu estou falando ali, e eu ouço como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez aquela mensagem. Você pode dizer que é um pouco de amnésia do anésio, mas eu diria na verdade que a nossa memória mesmo não grava tudo o que a gente aprende, até mesmo o que a gente estuda. Então, a revisão pode nos ajudar bastante a memorizarmos melhor e gravarmos melhor algumas coisas. A aula de hoje vai ser cheia de figuras, de fotografias, de mapas, para a gente entender um pouquinho esse percurso que Paulo fez. Ainda estamos na primeira viagem de Paulo e essa é a segunda parte da nossa aula. Quero orar com você e já a gente começa entrando diretamente na nossa apostila. Se você não baixou ainda a apostila, lembra carisma.com.br/didaque. Lá você tem a nossa apostila para você acompanhar hoje. Vamos orar. Obrigado, Deus, o Senhor cuida de nós, sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, que deixou para nós as Escrituras Sagradas. Nós entendemos que esses textos estão registrados para nos ensinar, para nos edificar, para direcionar o nosso caminho. Por isso queremos penetrar nesses textos, nesses documentos deixados de uma viagem de dois apóstolos lá no início do primeiro século e pedimos, Senhor, que o Senhor use as experiências desses irmãos para ministrar ao nosso coração. Então, fala conosco hoje aqui, abre o nosso entendimento, dá-nos sabedoria e inteligência. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei início do primeiro século, mas na verdade é a primeira metade do primeiro século. Vamos ver isso. Bom, tema da nossa aula de hoje, primeira viagem apostólica de Paulo, já estamos na segunda parte, e nós já abrimos aqui o nosso mapinha cronológico para te lembrar da nossa data. A nossa data está aí. Para você ter uma ideia, o capítulo 15 de Atos está no ano 51. No capítulo 14 termina que ele ficou algum tempo, ali mais de um ano, ministrando em Antioquia, retornando dessa viagem, ou seja, caímos para o ano 50. Como essa viagem deve ter tido algo em torno de uns 5 anos, é muito provável que a viagem de Paulo acontece muito próximo ali da morte de Tiago, que era irmão de João. Então, essa é a localização histórica da nossa aula de hoje. E eu começo lendo já um texto bíblico, Atos 13. No versículo 13 aos 16, nós terminamos a nossa aula mostrando que eles estavam em Chipre e terminado tudo lá em Chipre, eles foram ali Pafos em Chipre, então eles vão para Perge na Panfilha, que é o que nos diz esse texto. Esse texto começa assim então, de Pafos, lá de Chipre, para quem estudou a última aula deve se lembrar, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Esse ponto é notório que nós vamos explicar um pouquinho hoje, mas em outra aula a gente explica melhor. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Psídia e no sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Vamos agora nos localizar um pouquinho geograficamente aqui nesse texto. Então, eu parto agora para falar dessa cidade chamada Perge. Vamos lá. Temos aqui uma escavação arqueológica da cidade de Perge. É importante explicar uma coisa aqui para você. Essa cidade, você está vendo ali escavação, e às vezes quando a gente dá uma aula como essa, a gente só mostra
ruínas. E você fala, poxa, mas e aí? A cidade só tem ruínas? Não, é que algumas ruínas nessas localizações foram preservadas e a cidade passa a ser construída ao lado e ela vai crescendo para outro lugar. E muitas vezes este outro lugar se torna mais nobre, se torna mais organizado e acaba se tornando central. E muitas vezes essas cidades, vamos dizer assim, elas mudam de lugar, não é? Continua existindo o seu lugar original, mas aos poucos elas podem ir mudando de lugar. No caso de Perge, é interessante que o texto lá diz que Paulo navegou de Pafos para Perge. Perge, na verdade, não é a cidade litorânea. A cidade litorânea daquele tempo se chamava Atália. Então, Perge ficava alguns quilômetros acima e é preservado até hoje essa ruína. Vamos ver de novo essa mesma figura da ruína e vocês podem notar lá em cima no cantinho já uma parte da cidade construída. Se vocês forem, por exemplo, no Egito, as pirâmides do Egito é encostada na cidade. Da mesma maneira que você está vendo aqui, tem a cidade e logo em diante já tem as pirâmides. Agora, ali onde Paulo aportou, em Atália, tem uma parte baixa, onde tem o porto, e tem uma parte alta que é mais bonita que eu preservei aqui para você ver a figura. Um lugar lindíssimo, essa é a cidade de Atália, onde Paulo aportou para subir até Perge. Então, vamos dar uma olhadinha no mapa. No mapa hoje está anotado os lugares onde nós vamos estudar. Antália é a cidade de Atália, Perge fica um pouquinho acima, ali grudado em Atália. Perge era a cidade principal e Atália era apenas um vilarejo portuário. Hoje, ao contrário, Antália é uma cidade muito importante na Turquia. Eles vão subir de Perge até Antioquia da Psídia, lá em cima, que vocês estão vendo. E hoje é a cidade de Yalvac. Então, nós vamos ver depois figuras desse lugar. Eles atravessaram ou passaram ao lado de um dos lagos mais lindos que existe no mundo hoje, que é o Lago de Egidir, que nós também vamos mostrar aqui para vocês. De Antioquia da Psídia, no texto, depois Paulo viaja para Icônio, cuja cidade hoje mantém um nome muito similar, Cônia. Depois ele desce para Listra, que a cidade também mantém um nome muito parecido, que é Quilistra hoje, que é praticamente um vilarejozinho pequeno. E, finalmente, a cidade de Derbe, que é uma cidade não encontrada até hoje. Na verdade, temos algumas ruínas, algumas escavações acontecendo hoje, que acredita-se ser a cidade de Derbe, mas eu vou mostrar isso em sala de aula, na aula de hoje para vocês com figuras e tudo. Continuamos, então, para Antioquia da Psídia, porque o texto mostra que eles foram de Icônio e de Perge, e de Perge subiram para Antioquia da Psídia. Antioquia da Psídia, você tem igual Perge, você tem aí algumas ruínas ao redor da cidade. Obviamente a cidade cresce ao lado dessas ruínas e se torna também uma cidade importante da Turquia até hoje. Ao fundo você está vendo algumas montanhas, importante você ver isso, porque Paulo teve que atravessar essas montanhas e eu não sei se ele foi se for no tempo de inverno seria impossível ele atravessar, porque tem neve ali. Você tem também algumas ruínas aqui que nós deixamos para você ver e olha lá ao fundo as montanhas lindíssimas, aliás, com neve ao fundo. Mais uma, essa mesma muralha, só que vista um pouquinho mais de longe. Na verdade, ali é um canal, né? Aqueles arquedutos romanos que se fazia, e ali em cima você vê a montanha já cheia de neve. A cidade cresceu para o lado e hoje é uma cidade simples, bonitinha, aliás, toda coloridinha essa cidade, com algumas casinhas assim, como você está vendo. Algumas figuras, gente, eu não encontrei na internet, então eu tive que deixar figuras com marca d'água. Me desculpem isso, mas na minha pesquisa foi o que eu consegui encontrar de melhor de figuras
lá dessa localização. É claro que essa é a parte nobre da cidade, é uma cidade, apesar de com muito visitante e turismo, ainda é uma cidade pobre aquele lugar. Vamos ver o que é que Paulo fez a pé. Aqui está no mapa, usando o Google de hoje, a distância entre essas duas cidades. O detalhe é que o Google ele vai te passar dentro das estradas possíveis de hoje. Vocês sabem que também as estradas mudam ao longo do tempo, principalmente estradas que eram praticamente uma picada, não é? Feita no meio do mato. E entenda-se bem, de sul ao norte aí realmente você vai passar por montanhas altíssimas aí. Dá para você ver um pouquinho desse relevo também nas figuras aí. E esse caminho que Paulo e Barnabé fizeram tem aí a opção de 196 ou até 218 quilômetros, ou seja, 45 horas a pé. Certamente foi com várias paradas. A Bíblia apenas narra, ele saiu de um ponto a outro, mas a gente sabe que houve diversas paradas, diversos acampamentos no meio do caminho para poder seguir jornada. Certamente uma jornada talvez de 8 quilômetros, 10 quilômetros no máximo, ou menos do que isso, porque algumas partes são bem montanhosas, então é possível que dentro da região montanhosa eles tenham caminhado talvez ao longo de um dia todo 6, 7 quilômetros apenas, o que significa que eles talvez levaram mais de uma semana somente nessa travessia. Lá no meio você está vendo no mapa que o caminho passa do lado de um lago comprido? Este lago é o lago de Egirdir, ou Egirdir, eu não sei a pronúncia exata desse nome. E aqui eu quero mostrar esse lugar lindo e maravilhoso para vocês, bem ao lado das montanhas, como eu disse, que Paulo atravessou. Paulo passou exatamente por esse lugar onde nós estamos vendo aí. Deveria ser maravilhoso, acredito eu. Aí que está o caso, aí eu começo a ter um pouco aqui da minha criatividade. Eu fico pensando, se fosse eu caminhando ali, ver um lugar lindo como esse, tem que dormir. Dormiu, logo de manhã cedo, no raiar do sol. Você não acha que eles faziam culto, adoração, orava a Deus? À noite, isso aqui anoitecendo, aquele céu maravilhoso aparecendo, porque não tem luzes, né, para trabalhar como nos nossos dias, então, nem poluição, então você teria uma visão do céu maravilhoso e fantástico. Eu fico imaginando este lado, vamos dizer assim, até um pouco romântico e aventureiro dessas viagens de Paulo. Lembra-se que Lucas escrevia e era muito caro se escrever um livro, muito caro. Nós já demos isso em sala de aula aqui, já mostramos como é que eram feitos os papiros, o tratamento do papiro, você pagava um amanuense para esse trabalho. Normalmente o livro era financiado por uma pessoa rica, como é o caso do Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Foi financiado por um irmão cujo nome é Teófilo, que a gente acredita ser um apelido também. Como Barnabé é apelido, como Lucas deve ser apelido de Lúcio, ou Lúcio apelido de Lucas, a gente não sabe. E daí por diante você tem muitos apelidos. E esse Teófilo foi quem financiou toda esta obra de Lucas. Então ele tinha que abreviar, ele tem muita coisa para contar, ele apenas conta. Paulo saiu lá de Perge e foi para Antioquia da Psídia. Pronto, quem é da época que estaria lendo duas cidades tão conhecidas como eram essas cidades na época, todo mundo sabia o caminho que era. Era como se a gente falasse lá nos tempos talvez, vamos dizer assim, da 1700, não sei nem tão atrás, sei lá para 1500, mas 1700, por exemplo, alguém dizendo assim, e subiu de Santos para São Paulo. Só tinha um caminho. Aliás, muito parecido, porque de Santos para São Paulo você tem essas montanhas, não é? Que é a Serra do Mar, para você atravessar. Da mesma maneira que vocês estão vendo aí as montanhas que Paulo atravessava, e aqui tem essa visão linda do lago de Egirdir. Eu quero mostrar aqui mais fotos desse lago, que são maravilhosas. Olha essa, é fantástica, é lindo demais. E muita gente que esteve no lugar diz mesmo da cor do lugar, ora esverdeada, ora completamente azul, lembra muito o mar. Agora, é interessante você também ver que você está vendo aqui de uma margem do lago.
Na outra margem do lago, você vai ver uma pequena campina e o começo das montanhas. Olha só essas montanhas com neve em cima e tudo mais, um lugar maravilhoso e lindo. É por aí que Paulo passou e a caminho de Antioquia da Psídia. Então vamos lá para Antioquia da Psídia. Quando ele chegou lá, ele vai encontrar uma das cidades que é interessante. Algumas cidades eram cidades que nós chamamos dentro do Império Romano de cidades livres. Cidades livres que elas não precisavam ser governadas diretamente por romanos, permitindo que até mesmo tivesse uma representatividade, quase que uma república, né? Uma representatividade de algumas colônias que haviam na cidade. O que permitia, por exemplo, os judeus terem não só uma grande colônia no lugar, como serem líderes da cidade, poderosos da cidade, os ricos da cidade e também os políticos, vamos colocar assim, né? Os mandatários daquela cidade. Você vai notar isso no texto. Então tenha isso em mente, que essa cidade onde nós vamos citar aqui agora era uma cidade onde os judeus tinham forte proeminência. Certamente a liderança judaica eram as pessoas talvez que mais mandavam naquela cidade. Continuando então a leitura. Eles entraram então na sinagoga, Atos 13, versículo 13 ao 16, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. E aí vem o sermão de Paulo. Detalhezinho, no começo do texto fala que João Marcos tinha desistido dessa viagem. Esse detalhezinho é importante porque essa desistência de João Marcos da viagem não foi assim tão pacífica como o Lucas coloca aqui. Certamente teve diversos entraves, eu acredito que na sua maioria a causa foi entraves teológicos, porque Paulo, lá em Chipre, havia batizado Sérgio Paulo, aquele procônsul, e não era uma pessoa judia, e certamente Paulo não mandou o cara se circuncidar. E assim, por que você disse que ele foi batizado se o texto não fala que ele foi batizado? Bom, porque todo mundo na igreja primitiva cria e era batizado. Então Paulo batizou o Sérgio Paulo, e João Marcos não concordou com isso. Lembra-se bem, depois a gente vai estudar melhor sobre João Marcos, lá quando nós estudarmos Atos 15, mas no final de Atos 15, na separação de Paulo e Barnabé. Mas o João Marcos, na cabeça dele, ele foi criado com uma forte ênfase judaizante. Ele morava perto do templo, diante do templo. Você vê isso pelo relatório de Atos. Em Atos 2 teve aquela reunião no cenáculo. O cenáculo é a parte de cima lá da casa do João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé, a mãe dele irmã de Barnabé, Maria. E os apóstolos, o pessoal achando que eles estão loucos e tudo mais, que estão bêbados, eles descem e vão para o pórtico de Salomão, que é uma parte externa, né? O pátio dos gentios, vamos dizer assim, quase uma praça central em frente ao templo, e ali começa a pregar. Então você nota que João Marcos morava na zona mais nobre, então ele era rico, criado na riqueza, criado no luxo, no conforto, fortemente judaizante. Ele não consegue concordar com tudo isso, sem contar que quando nós estudamos na aula passada, aquela travessia deles toda ali, pela ilha de Creta, de Chipre, Chipre, acho que eu falei Creta algumas vezes aqui, hein? Se eu falei, me perdoem, pela ilha de Chipre, quando eles atravessaram todinha a ilha de Chipre, certamente passaram por momentos muito difíceis, tinha montanha para atravessar, a gente não sabe se eles foram ali a beira-mar ou não, né, no caminho beira-mar, mas incômodos, quilômetros que andaram, dormir no meio do mato, o rapaz não aguentou. Eu acho que isso tudo gerou um certo estresse e, juntando com o problema teológico dele, discussão ali com Paulo, ele pegou o navio e voltou. Bom, Paulo chega então juntamente com Barnabé em Antioquia da Psídia
e começa ali o seu sermão. Nas sinagogas era comum se dar espaço a convidados itinerantes para dar uma palavra de encorajamento. Entenda bem, Paulo não chega na hora da reunião. Lucas não conta isso porque é desnecessário. Mas pensa, chegou na cidade, procurou gente ali na cidade, talvez onde se hospedar, depois procurou a comunidade judaica ali na cidade, se apresentou. Uma das apresentações de Paulo é que ele tinha sido discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um homem dos mais principais que haviam na área de ensino do judaísmo. Então, certamente, convidado para estar na sinagoga no sábado, é dado a ele a palavra para falar. Certamente queriam ouvi-lo, e aí então deixam ali para ele a mensagem. A mensagem de Paulo é uma síntese do Antigo Testamento. Ele começa ali com a história de Israel e termina a história em Davi, porque é ali em Davi que ele vai trabalhar o pensamento. E ele começa mostrando que Davi teria um descendente, que esse descendente seria, da linhagem de Davi, seria o Messias. E ele mostra textos bíblicos após textos bíblicos. E ele mostra, inclusive, que João Batista, que era um nome muito proeminente ainda no meio judaico na época, porque ele tinha sido considerado um grande profeta, João Batista mesmo apontava para Jesus. Então, esse testemunho de João Batista era algo muito forte. E Paulo então começa a mostrar que aquele Jesus de Nazaré, ele era o Cristo. Cristo é a palavra Messias, tá? Do Antigo Testamento, é Cristo no Novo Testamento. É a mesma palavra, só o grego e o hebraico aí. Então, ele mostra que o Cristo deveria ressuscitar, porque ele pega um texto que é atribuído ali no Salmo, quando fala, por exemplo, sobre os seus ossos, né, que não foram quebrados, que a sua alma não foi deixada no sepulcro. Ele fala, mas gente, Davi morreu e seu corpo se decompôs, então não é de Davi que o texto está falando. Está falando de Jesus que ressuscitou e que muitas pessoas viram. E aí ele vai contando as pessoas que viram e tudo mais, e obviamente deve ter contado o testemunho dele. Lembre-se, Lucas tinha que abreviar tudo isso. Até porque ao longo da semana, Paulo também tem contato com esse pessoal todo e começa a mostrar por A mais B sobre Cristo e sobre a pregação do Evangelho, talvez até sua experiência e certamente a graça de Deus que era agora se abria não só para os judeus, mas para os gentios também. Os simpatizantes do judaísmo não precisariam agora mais se circuncidar e se tornar um judeu, eles eram aceitos como eram. Então, ele termina o arremate citando um texto do profeta Abacuque, Abacuque 1,5, quando diz: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês não fosse contado. Paulo é interessante como ele pega textos do Antigo Testamento de cor. Você vai ver naquele sermão que Lucas resumidamente colocou, citando texto após texto. Isso mostra alguém muito profundo mesmo nas Escrituras Sagradas. Alguns judeus e alguns estrangeiros simpatizantes, no Novo Testamento você vai encontrar a palavra às vezes tementes a Deus. Os tementes a Deus são simpatizantes do judaísmo, que acreditavam em Yahvé, acreditavam num único Deus. Aliás, entre os gregos, era muito interessante, os gregos estavam cheios daquele politeísmo grego confuso, cheio de histórias de deuses temperamentais que brigavam entre si, com a mensagem de um Deus único, estável, Senhor, soberano, claro, isso debaixo de uma imagem do Império Romano, que você tem lá o imperador, e que o império era estável porque tinha um homem no governo. No caso, eles mostram o Deus acima desse imperador. Então, isso caía muito bem para o raciocínio daqueles gregos. Aí você me fala, Nésio, mas ali não é a Turquia, não seria turcos? Gente, Turquia é hoje. Naquele tempo, essa parte também pertencia à Grécia, não é? E tanto que foi colonizado pelos gregos, mais tarde dominado pelo Império Grego. Se falava grego, embora existiam os dialetos locais, que você vai ver até hoje, por exemplo, o dialeto licaônico, por exemplo, sendo falado lá em Listra. E é interessante como
apesar de toda a cultura grega, e cultura no sentido de vestimenta, de roupa, tudo, era como se você estivesse na Grécia, lá, só que hoje Turquia, né? E esses homens, assim, se interessavam pelo monoteísmo, essa palavra estava me faltando, pelo monoteísmo, um Deus único. E então, Paulo pregando e mostrando o caminho de Jesus, que por ele ter mandado seu único filho, ele ter morrido pelos nossos pecados, o perdão dos pecados estava estendido a eles também, ou seja, eles também poderiam ser salvos, não precisavam ficar apenas admirando os judeus, mas que eles poderiam agora ser parte do povo de Deus. Aí isso foi forte para todos eles, que começaram a seguir os ensinos de Paulo. Capítulo 13, versículo 43, Paulo começa a explicar para eles sobre a graça de Deus, que diz assim: despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, que são esses daí, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, e esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Então você nota que eles ensinavam sobre a graça de Deus, isso é muito importante. Vou continuar aqui a leitura. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Muito bem, aqueles homens haviam convidado Paulo para ministrar no sábado seguinte. A questão é, ao longo da semana, o que é que Paulo fez? Com certeza, esses homens grudaram em Paulo e continuaram a ouvir Paulo e tudo mais. E aí, no sábado seguinte, já o povo enche o lugar para ouvir essa pregação de Paulo, e Lucas tinha que resumir tudo isso. E aí, apesar do texto ser bem resumido, mostrando que logo depois disso Paulo sai da cidade, é só uma impressão que a gente tem, porque se a gente pegar alguns trechinhos do texto, nós vamos perceber que Paulo precisou ficar muito tempo ali para poder fundamentar aquele povo nesse ensino da graça de Deus. Atos 13, 46 diz assim: agora nos voltamos para os gentios, quer dizer, eles passaram a se reunir agora com aquele povo que não era da sinagoga. E Atos 13, 49 diz: e a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Bom, não foi da noite para o dia que veio a perseguição. Primeiro começou a inveja, depois começou pessoas chamando Paulo para ensinar, mas o pessoal da sinagoga não chamando mais. Certamente Paulo começou a fazer reuniões em diversas casas, sendo convidado para jantar na casa de pessoas, para estar com discípulos, fazendo reuniões com os discípulos, certamente, formando aquele povo e certamente também batizando cada um deles. Porque dentro da pregação da igreja primitiva, o batismo estava substituindo a circuncisão. Então você batizava era o mesmo que o circuncidar. O despojar da carne, que era o que era feito na circuncisão, agora era feito no batismo. Para quem não sabe o que é a circuncisão, já foi explicado aqui em outras aulas, circuncisão é uma prática judaica de cortar o prepúcio, uma pequena pele que existe no órgão genital masculino. E isso é feito normalmente no bebê, porque aos 8 dias do bebê, de modo que ali cicatriza rapidinho e que ali derrama-se gotinhas de sangue, porque isso é uma espécie de um símbolo dizendo que no meu órgão reprodutor de vida eu tenho uma aliança de sangue com Deus. Essa que é a ideia. No entanto, os anos passando, veja bem, isso foi feito lá na era antiga, né? Lá nos tempos de Abraão, essas coisas. Então, agora, numa era já moderna, isso era estranho. Para um povo que não era judeu, mais estranho ainda. Adulto ainda, os caras falavam, não, eu sou só simpatizante, eu assisto aqui as reuniões, mas esse negócio de circuncisão, não. Então, o batismo, nesse sentido, ocupou esse espaço. Então, as pessoas eram batizadas e, uma vez batizadas, estavam dentro do povo, tinha essa aliança com Deus. No batismo, morriam para si e ressuscitavam para uma nova vida em Deus. Então, Paulo ensinou ali para eles sobre a graça de Deus. E aqui agora eu começo a ler na apostila, porque eu acho que eu coloquei bem explicadinho aqui na apostila, não tem necessidade de eu comentar em cima. A pergunta que fica é, por que os que se sentiram ofendidos
eram as mulheres ricas, religiosas e os líderes políticos da cidade. O que havia nos ensinos de Paulo e Barnabé que abalavam o poder dessas pessoas? Importante, o evangelho não é para os pobres e contra os ricos. O evangelho é para todos. O evangelho não diminui o rico, ele engrandece o pobre, nivelando por cima e não por baixo. Mas mesmo isso tira o privilégio e status de alguns que nos nossos dias, por exemplo, chegam a se sentir ofendidos ao ver uma funcionária doméstica viajando de avião para a Disney, por exemplo, como foi dito por um dos nossos ministros aqui no Brasil recentemente. A justiça é linda, mas ofende os maus, porque revela e expõe os seus maus desígnios do coração. É interessante que uma vez que Paulo começou a pregar o valor para aquelas pessoas, os judeus acabavam perdendo o valor, porque o judeu se julgava que ele era mais importante do que aquelas pessoas. Os judeus se comportavam como sendo melhores do que aquelas pessoas. E nessa cidade em específico, esses judeus eram as pessoas mais ricas. Então eles tratavam com desdém os não judeus. Era uma elite, havia um clubinho ali entre eles. Paulo dizendo que a graça de Deus, através de Jesus agora, atinge a todos, fazendo de judeus e gentios irmãos, era difícil para o judeu abandonar o seu status, abandonar a sua posição. Então, por isso que gerou essa perseguição, porque agora eles não tinham status, as pessoas não os admiravam mais. As reuniões não precisavam ser feitas nas sinagogas, poderiam ser feitas nas casas. Com isso, as contribuições caíram. Que os judeus que dominavam as sinagogas, que na sua maioria eram saduceus ou fariseus, acabavam não tendo mais recursos. Então, você vê que havia um turbilhão de coisas acontecendo e as mulheres na cabeça dos maridos lá em casa, que eram da liderança da cidade, começaram a fazer perseguição. As mulheres ricas, também todas poderosas, também fizeram perseguição. É interessante notar as mulheres, porque as mulheres tinham uma forte presença, inclusive nas decisões da cidade, dentro da cultura grega, coisa que acontece dentro da igreja. Num período da história da igreja, acontece isso também. Você vai ver isso, inclusive, no ensino de Paulo, na carta que Paulo manda, por exemplo, para a igreja de Éfeso. Você vê lá homens e mulheres cooperando mutuamente ali na liderança da igreja. Atos 13, versículos 51 e 52, diz assim: estes, Paulo e Barnabé, sacudiram o pó dos seus pés em protesto. É um gesto, né? De dizer, olha, não vale a pena nem levar o pó dessa cidade, contra eles, e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O texto diz que eles foram para uma cidade chamada Icônio. Vamos ver essa distância que Paulo percorreu? Então, Paulo sai lá da Antioquia da Psídia e vai para Icônio, 151 ou 165 quilômetros pelas estradas de hoje, que nós não sabemos naquele tempo, por trilhas e picadas, né? Como que era esse trajeto aí. Sim, existiam estradas romanas também, mas nós não sabemos exatamente se nesse lugar existia. Seja o que for, pelas estradas de hoje, é uma boa distância, 151 quilômetros, 165 quilômetros, que andaram, com certeza, muitos dias de viagem até chegar em Icônio. Icônio hoje é uma cidade linda, mas muito dominada por a arte da cidade, está nas suas mesquitas. Vamos ver aqui algumas das fotos de Icônio, e sendo muito destacada pelas mesquitas. Hoje a cidade de Cônia, não é? Com Y, né? Cônia, que ela mantém praticamente o mesmo nome que para nós é Icônio.
Vamos então ler o texto que trata desse assunto. Capítulo 14 de Atos, versículo 1 ao 7, diz: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Ora, para crer uma grande multidão é preciso muito tempo, concorda comigo? Né? Então, mas vamos lá. Mas os judeus que tinham se recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Gente, isso foi acontecendo ao longo de dias, não foi numa pregação só. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, está aí o texto dizendo, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes, entenda-se, gente da política, gente mandatários da cidade, né? Para maltratá-los e apedrejá-los. Gente, era um linchamento, queriam matar. Quando eles souberam disso, fugiram para cidades licaônicas de Listra e Derbe. Para você entender um pouquinho o que são essas cidades licaônicas, deixa eu te mostrar um pouquinho aqui. Esse é o mapa do Império Romano. O Império Romano ocupava tudo isso. Para sua curiosidade, lá no cantinho esquerdo, onde fica Portugal, é a Lusitânia, por isso que a gente usa o termo luso para o português, não é? Aí você vai vendo diversos nomes que eram usados nas divisões, vamos dizer assim, do Império Romano. Você vê ali pequeno, tem uma partezinha amarela ali chamada Lícia Panfilha, logo em cima você vê Ásia. Note que esse lugar era chamado de Ásia Menor, tá bom? Então quando se fala Ásia na Bíblia, não é o que nós conhecemos hoje como continente asiático, mas Ásia Menor, esse era o nome daquele local. Então você vê ali a Ásia, Bitínia, Galácia, a Capadócia, a Cilícia, eram esses lugares que nós vamos ver hoje aqui. Agora, deixa eu ampliar. Aqui ampliamos o lugar. Muito bem. Você está vendo ali a Galácia tomando um espaço bem grande? Pois bem, antigamente esse lugar era dos gregos. E na época dos gregos, infelizmente eu não tenho um mapa muito bem feito, mas na época dos gregos, nós temos isso aqui, ó. Naquela região eram esses os nomes. Galácia era só uma província ali em cima. Então, quando Paulo sai lá da Psídia, só que a palavra Psídia devia estar um pouquinho mais acima, e vai para Licaônia ou Licônia, cuja capital é Icônio, né? ou Cônia, né? Essa região Licaônia, ela foi anexada à Galácia. Então você fala, puxa, mas Paulo escreve uma carta aos Gálatas, ele nunca esteve na Galácia. Sim, ele esteve na região da Licaônia, que pertencia à Galácia, tá? Isso aqui é uma curiosidade apenas. Capítulo 14, versículo 13 e o versículo 1, não, eu não errei, o 3 é primeiro, 1 depois, porque para fazer sentido o texto. Eu quero apenas mostrar aqui que Paulo passou muito tempo naquele lugar. Então, e Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. A gente não sabe quanto tempo Paulo passou nessa cidade, mas chegou até o ponto de dividir a opinião ali do povo da cidade. Então, novamente a mesma coisa, líderes de influência, gente de influência política e monetária, conspiraram ao povo de planejar matá-los, ou seja, quando fala ali apedrejar, é para matar, tem um ritual com relação a isso, mas a gente vai ver isso mais adiante. Um detalhe também é o seguinte, há coisas aqui que eu subentendo. Com a conversão do povo e colocando todo mundo de uma certa forma por igual, sem as classes sociais, porque na igreja era assim, rico e pobre estavam junto. Não existia classe social.
No judaísmo, não. No judaísmo, eles tinham os melhores lugares nas sinagogas para os caras mais ricos e especiais. Algumas igrejas fazem isso até hoje. Quando chegam autoridades da cidade, não é? Quando chega prefeito da cidade, deputado, governador, eles os tratam como sendo seres humanos de uma categoria superior, né? Os ricaços da cidade, e aí tem lá o seu lugar certo para sentar. Diferente de como deve ser igreja, onde o povo senta onde tem lugar para sentar e está todo mundo junto, né? Então, na igreja foi quebrado isso. Como você vê, metade da cidade praticamente se convertendo, ao longo de um tempo, claro, vimos aqui que eles ficaram um bom tempo na cidade, certamente aquelas festas dos ricaços começou a perder importância, as socialites deixaram de ser socialites porque ninguém mais as admiravam, por isso que as mulheres ricas se opuseram, certamente esses caras que faziam aquelas festas cobrando alto para as pessoas participarem, eles não participavam porque talvez preferiam ir para as festas da igreja, que eram gratuitas. Como que eram as festas da igreja? Todo mundo levava a sua panela, a sua comida, ainda que o rico trouxesse uma coisa melhor, o pobre uma coisa mais inferior, não importava, juntava a panela e comia todo mundo junto. Imagina isso, e provavelmente diariamente, como era lá na igreja em Jerusalém. Deu para entender o porquê que o povo se revoltava? Não era só uma questão doutrinária, não era só uma questão de rixa, não era só ciúme e inveja, havia também fatores sociais aqui, porque o evangelho, quando ele chega e ele entra numa cidade, ele arrebenta com aquela cultura petrificada daquela cidade e mostra uma outra cultura, um outro modo de se viver para Deus. Então, é por isso que Paulo fala que quem quiser viver piedosamente vai ser perseguido, porque vai contra tudo isso, vai na contracultura dessas coisas. Então, bom, saindo de lá, Paulo vai para a cidade chamada Listra. Então, esta cidade, da mesma forma que as outras que você já viu, aos seus arredores existem ruínas, não é? De construções romanas que sobraram, sempre as colunas, né? Que sobraram, mas hoje, na verdade, a cidade de esta antiga cidade de Listra, porque a cidadezinha foi crescendo para o lado, só que ela não cresceu, ela se tornou um vilarejo só. Então você tem hoje praticamente, onde seria Listra, você tem isso aí, você tem o quê? Uma montanha. Aos arredores ali de Listra também tem um ponto turístico muito lindo que lembra aqui o Vila Velha, né? Aqui no Paraná que nós temos, né? Você tem ali em Ponta Grossa do Paraná, você tem um lugar muito parecido com isso que a erosão faz. Mas você nota que viraram casas ali. E é um costume turco, né? Ali desse pessoal, porque você vai ver isso lá na Capadócia também. As pessoas moram nesses lugares. Então aqui nós temos uma parte do vilarejo que mora nesses lugares. Aqui uma delas também é como se fosse uma igreja, né? Que mostra uma passagem do cristianismo também para aquele lugar e que deixou suas marcas. E aí você tem as ruínas lá ao fundo. Vocês vão me desculpar as marcas d'água agora nas duas próximas figuras, porque eu não encontrei outras figuras do vilarejo, né? Aqui, na verdade, é a distância, é a parte mais turística. Então você vê, isso aqui lembra muito Vila Velha. Se alguém me mostrasse um recorte só daquela trecho ali, eu diria, isso aqui é em Vila Velha, lá em Ponta Grossa, no Paraná. Lugar muito lindo, vale a pena visitar. Mas aqui é essa cidade. E aí o vilarejo que sobra hoje. Esse é o vilarejo. E isso aqui é a cidade de Listra hoje, ou Quilistra, né? Como é chamada hoje essa cidade. Sobrou esse vilarejo aí. Vamos lá. Vamos continuar nas nossas leituras. Capítulo 14 diz assim, versículo 11. Ao ver que Paulo, porque Paulo realizou um milagre assim que ele chegou na cidade, e ele e Barnabé são tidos como um deus ali. Olha que bagunça que deu. Veja aqui comigo. Ao ver que o que Paulo fizera, porque ele viu uma pessoa que era paralítico e manda o homem levantar e se aprumar e ficar firme e andar, o cara ficou curado.
Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, ou seja, um dialeto ainda antigo, né? Os deuses desceram até nós em forma humana. Uma pausa, volta. Paulo chegava num lugar e pregava para judeu. Os judeus ali naquele lugar falavam grego, porque era a língua da região. Nessa região, ainda mais aí em Antioquia da Psídia, ainda também se falava o latim, porque os romanos tentaram impor o latim, mas não conseguiram. Mas especificamente em Antioquia da Psídia e Icônio, eram lugares onde generais romanos também ganhavam terrenos e terras naquele lugar, então tinha muita gente que falava latim naquele lugar. Mas é interessante, na hora que eles viram um milagre, revelou de fato quem eles eram. Na verdade, eles eram pessoas de origem grega que cultuavam o que? A doutrina grega, a cultura grega, o panteão grego. Então eles acham que os deuses do panteão grego desceram até eles. O principal deus do panteão grego é Zeus, da terra, né? Porque são 3 deuses, né? O panteão grego é o da terra que manda, que é Zeus. Você tem o deus dos mares, né? E você vai ter também o deus do submundo, que é Hades, né? Então, Paulo, ao fazer o milagre ali, as pessoas começam a achar que Zeus e Hermes apareceram ali entre eles. Vamos ler o texto. Começaram a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus. Note que o poderoso para eles não era Paulo, era o Barnabé. E a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Hermes, ele era o office boy dos Zeus, entendeu? Hermes era o mensageiro dos Zeus. Isso no panteão grego. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Gente, não tenta imaginar que isso tudo aconteceu assim, em segundos. Levou tempo para o cara ir lá, pegar boi, fazer coroa de flor para trazer. Deu para entender? Talvez isso até aconteceu em dia seguinte, não sei. Vamos lá. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês. O evangelho, a palavra boas novas é o evangelho. O evangelho para vocês, as boas novas, uma proclamação de uma coisa boa, dizendo que vocês se afastem dessas coisas vãs, vazias, e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Note por que ele cita disso. Os céus e a terra, ou seja, Zeus, o mar, que está me fugindo aqui agora o nome do deus grego lá do mar, Poseidon, aqui ó, meu auxiliar aqui, ó. Depois vocês vão conhecê-lo, tá? O Poseidon, que é o deus do mar, e finalmente tudo que neles há, e muitas vezes está inclusive no céu, na terra, embaixo da terra. O embaixo da terra, o Deus, o mundo dos mortos e tudo mais, é Hades, né? Então o que ele está dizendo é que o Deus vivo é que criou tudo isso, né? E esses daí são apenas uma lenda, uma mitologia que era usada para dar lições para as pessoas, lições de morais, mas que não eram deuses de verdade, né? Mas como vocês veem, desde aquele tempo, as pessoas preferem acreditar em semideuses e super-heróis. Mas Barnabé diz claramente: nós também somos humanos como vocês. Na verdade, é isso que muitos líderes do cristianismo nos nossos dias deveriam falar também para as pessoas. Dizer: não, nós também somos gente igual vocês. Por isso que eles pegam a parte externa da roupa, que era o enfeite da roupa, porque a roupa por baixo era igual de todo mundo, era um pijamão.
Aí você usava um manto por cima, que normalmente era caro, era bonito. Com certeza, você lembra no caso de Jesus, que tiraram sorte, né, pelos mantos de Jesus, para poder ficar com os mantos ali dele, seja de Jesus, no caso, seja o caso de Estevão também. Então, porque essa parte de fora era um pano clássico, bonito, tudo mais, né? Então eles pegam aquela parte deles que mostrava até uma certa nobreza, uma certa poder aquisitivo deles e rasga. E isso para o judeu baseado no Antigo Testamento, rasgar essa veste exterior era sinal de humilhação, não é? Não é que eles ficavam nus, simplesmente mostrava assim, ficava de pijama, vamos dizer assim, tá? Então eles fazem isso e dizem: nós somos gente como vocês. E eles instam aquelas pessoas para que não ofereçam sacrifícios para eles. Com muita dificuldade, eles conseguiram impedir aqueles sacrifícios. Capítulo 14, versículo 18 a 19 diz: apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Gente, isso não aconteceu no mesmo momento, gente. Esse evento que consideraram Paulo e Barnabé como deuses, e a chegada dos judeus de Antioquia e Icônio, e o momento que você vai ver aqui de um apedrejamento, né, levou um tempo maior, certamente foram dias depois, porque até eles convencerem, saíram pregando e falando com todo mundo que esse Paulo e Barnabé, na verdade, eram charlatões ou coisa parecida, para fazer o povo se voltar contra eles. Então, mudaram os ânimos das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando, a palavra ali é considerando, não é pensando assim, achei, não, testou e considerando-o morto, pensando que estivesse morto, diz a nossa tradução. Aqui é um ponto para a gente ser observado pelo seguinte: apedrejamento não é um linchamento, não é assim, e começa a tirar pedra, não é isso. O apedrejamento é um ritual penal. Você pega a pessoa, prende a pessoa e apedreja a pessoa até a morte. Normalmente a primeira pedra é assim, com a pessoa amarrada, vem alguém, sobe atrás dela, pega uma pedra bem grande e joga na cabeça para matar a pessoa ali. A pessoa ou morta ou desmaiada, né? Ela recebe então o apedrejamento e as pedras têm que cobrir todo o corpo da pessoa. Só depois então é que as pessoas vêm e retiram o corpo dali e levam o corpo para fora da cidade, porque o cemitério ficava fora da cidade. Tanto que não levaram o corpo, arrastaram o corpo, ou seja, está morto mesmo, é um saco que eles estão carregando, vamos dizer assim, para fora. Então, é importante a gente ver isso, porque não tem como se ler um texto desse e não imaginar que Paulo morreu. Aliás, mas Paulo volta a aparecer. Então, é provável que Paulo tenha ressuscitado, ficando morto ali inconsciente por um tempo e voltando à vida. É o mais provável. E é isso que a gente consegue explicar um detalhe que é tão discutido no meio da igreja que bastava uma análise desses textos que eu vou lhe mostrar que a gente chega na conclusão do que é esse tal espinho na carne de Paulo, né? O pessoal fala tanto. De onde que vem essa história? Bom, antes disso, no Atos 14, versículo 20, diz assim: quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Então, quando os discípulos se reuniram lá depois, que certamente os discípulos não estavam na hora do linchamento, senão seria linchado junto. Então, depois que Paulo é arrastado para fora e jogado, né, certamente próximo a um cemitério, para que os seus depois o enterrem, então os discípulos se reuniram e aí Paulo pega e acorda e volta, levanta e volta, estava vivo, certamente sangrando, todo quebrado. E aqui que a gente vai ver, imagina, pedradas e mais pedradas, geralmente visando o rosto, a face. Então deveria estar todo inchado, todo quebrado, sangrando, né? Ele volta para a cidade, no sentido de talvez hospedaram ele. Certamente as pessoas saberiam disso e iriam tentar matá-lo. Por isso, já no dia seguinte, ele e Barnabé vão para Derbe.
Anos depois, ele conta uma experiência que teve que deixou marcas profundas na sua alma e seu corpo. Ele conta essa experiência. Segundo aos Coríntios 12, versículo 2 ao 10, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, nota, ele está contando esse fato, só que 14 anos depois. 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, mas porque eu estaria falando a verdade. Mas eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou ouve, ou seja, eu sou um cara normal, não é porque eu tive no céu que eu sou um cara especial. Então, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. O que é um espinho na carne? Gente, quem já teve um espinho na carne, uma ferpa que entrou no dedo, sabe o que eu estou falando. Um negócio que vai te incomodar, e você não consegue tirar. E ele fala, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você. Minha graça te basta, como você conhece por outra versão, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Bom, vamos ler isso agora dentro do contexto. E antes, deixa eu tirar só uma duvidinha aí com você. Você fala, Nésio, mas se ele conta aqui que se no corpo eu não sei, ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, então pode ter sido uma outra ocasião. Pode ser aquele arrebatamento espiritual mesmo. O cara está orando e teve um desmaio ali, perdeu os sentidos e foi para o céu. Ele não sabe se ele foi elevado ao céu ou voltado ao céu, ele não sabe. Pode ser, pode ser. Mas o fato de Paulo dizer que isso era como um espinho na carne nele, e que ele pedia para Deus para tirar isso dele, e aquilo era para que ele não se exaltasse, para mim me deixa mais claro. Paulo obteve um problema físico por causa do apedrejamento. E esse problema físico deveria incomodá-lo muito. Ele tinha acabado de realizar um milagre num homem que tinha ali um defeito físico. E o próprio Paulo agora tem defeito físico e não é curado. Esse é o espinho na carne, uma espécie de zombaria sobre ele, sabe? Médico, cura-te a ti mesmo, né? Um provérbio lá daquela época, inclusive. Antes dessa carta aos Coríntios, Paulo já havia escrito uma carta aos irmãos daquela região, a carta aos Gálatas. E ali ele também deixa alguns detalhes que se referiam às consequências daquele apedrejamento. Note, agora é uma coisa mais fresca. Porque Paulo, veja bem, depois que ele tem esse apedrejamento todo, ele volta por todas as cidades, passa bom tempo, vai lá para Antioquia, passa um bom tempo em Antioquia, desce para Jerusalém, tem o concílio de Jerusalém, volta para Antioquia e provavelmente de lá ele escreve essa carta aos Gálatas, ou antes ou depois da saída de Jerusalém. Então, porque lá na Galácia o povo estava começando a seguir agora os judaizantes, aceitando, tá bom, então tem que circuncidar, e voltando a se circuncidar para poder fazer parte, não é, da sinagoga, porque é o seguinte, quem não fazia parte da sinagoga, às vezes não conseguia comprar, não conseguia fazer algumas coisas. Só para você ter uma ideia, não precisa ir longe não, aqui no sertão do Brasil, por exemplo, em alguns lugares que são bem católicos, se você, não é evangélico falar, se você virou crente, aqui no sertão do Brasil, e você vai às vezes numa mercearia para comprar alguma coisa e você fala, eu quero, me dar um pacote daquela farinha tal, o cara fala, não tem. Fala, mas eu estou vendo ali. Não, mas não tem, aquela está reservada. Eles não vendem para você. Dependendo do vilarejo, claro, aquele vilarejo que é bem dominado pelo bispo e tudo mais, né? Eu me lembro que eu cheguei lá no sertão, num determinado lugar, estava eu e o Vanderlei,
e nós queríamos ali parar, tudo mais, fazer um culto ali numa praça, né? E aí procuramos saber quem que era a liderança da igreja católica que havia ali para pedir permissão para eles. Não havia o bispo lá, não havia o padre, não tinha ninguém. Tinha uma senhora que era, vamos dizer assim, a dona da igreja, tá? Que morava do lado da igreja, que era a dona ali, né? Uma casa boa, né? Que certamente era a família que ajudou a financiar aquela igreja. Ela falou, não, que vocês não podem fazer e não vão fazer, não pode fazer, nós respeitamos, saímos de lá e fomos para outro lugar. Então, imagina naquele tempo com relação aos judeus, é uma coisa muito mais forte do que isso, do que essa rejeição, né? Então, Paulo escreve uma carta lá para os Gálatas, dizendo que, poxa vida, por que vocês estão voltando atrás? Voltando a praticar a lei quando eu ensinei o caminho da graça para vocês, que não precisa essa prática cerimonial da lei. E aí, na conversa, Paulo deixa alguns detalhes sobre aquele apedrejamento. Ele conta, por exemplo, que ele destaca, ele fala de uma doença que ele tinha quando ele esteve no meio dos Gálatas. Mais adiante você vai ver que essa doença era um problema nos olhos, provavelmente sequelas do apedrejamento. Gálatas capítulo 4, versículo 12 ao 15 diz, eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, e nada me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Detalhe, essa palavra doença aí, traduzida aí como doença ou para enfermidade, né, numa outra versão, é uma palavra que significa fraqueza ou uma saúde debilitada. Esse que é o que ele está dizendo. Pode ser um ferimento, por exemplo, era chamado assim, era asteneia. Aqui, continuando. Foi por causa de uma doença que eu preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Eu tenho certeza, olha o que Paulo disse, de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Ficou claro aqui no texto que o problema de Paulo era nos olhos. Agora imagina, com o tanto de pedrada que ele levou aquelas pedradas em Listra. E aí ele foge para Derbe. Derbe era uma cidadela pequenininha, era um vilarejo, literalmente para se esconder, eu diria assim, talvez por um tempo para ele poder se recuperar. Provavelmente ele estava com o olho sangrando, imagina a cena, olho sangrando, partes do corpo sangrando e tudo mais, e talvez não enxergando direito. Eu não sei, mas alguns chegam a cogitar convulsão, de que Paulo teve convulsões ao longo da vida, que seria esse o espinho na carne de Paulo, né? Mas aí essa hipótese da convulsão é uma hipótese, ou da perda de memória, né? É uma hipótese baseada em estudos que mostram as consequências de um apedrejamento ou de problemas de alguém que teve a cabeça muito ferida. Pela Bíblia, a gente só tem o problema das vistas. A gente não sabe se o problema dos olhos de Paulo eram olhos sangrando, por exemplo, perda de visão, ou por que não a vista embaçar, ou coisa parecida, ou seja, tendo problemas sérios, né, de pressão, porque teve essa situação toda na vida dele, que aquele povo não sabia descrever, acho que nem Paulo tinha conhecimento, né, científico suficiente, mesmo Lucas, né, sendo um médico, talvez não tinha um conhecimento científico suficiente para explicar uma coisa como essa. Mas seja o que for, está claro que é uma doença de Paulo, uma doença que veio como sequela do apedrejamento. E aqui o texto mostra que foi por causa da vista. Há outros textos também que demonstram essa conotação de problemas nos olhos. Gálatas 6,11, por exemplo. Vejam com que letras grandes eu estou escrevendo de próprio punho. No final das cartas aqui, Paulo, quem escreveu era o amanuense, não é Paulo que escreve as cartas, é o amanuense, que é Epafrodito. Epafrodito é o amanuense de Paulo. Tem um outro também que eu estou me esquecendo o nome, que ele também escrevia as cartas de Paulo. E Paulo, ali no final, dá uma saudação de próprio punho. Tem até uma outra carta de Paulo que ele fala,
é assim que escrevo em todas as minhas cartas. Tipo assim, uma nota dele para dizer, olha, essa carta é autêntica, está aqui a minha assinatura, ou é assim que eu escrevo. Fazia lá um desenho qualquer, ou nem ele escreve numa delas, Maranata, né? Maranata, né? Que o Senhor venha, né? Vem, Senhor, né? O meu Senhor vem, né? Ele está, é presente, é presença de Jesus, né? Esse é o sentido, não está falando de futuro. E aqui ele fala, olha com que grandes letras estou escrevendo de próprio punho. Então no final da carta ele tenta escrever alguma coisa e escreve letra grande, porque ele não estava enxergando já direito. E outro texto, Gálatas 6,17, ele fala assim, porque ele está falando que o pessoal está falando dele, ele está falando, sem mais que ninguém me perturbe, ou seja, não me enche mais com probleminha, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então você nota aqui que Paulo certamente continuou carregando cicatrizes, não é? E não só acho que aqui se referia a cicatrizes, mas defeitos físicos por causa do apedrejamento, provavelmente nas vistas ou na cabeça e algumas situações. Bom, ele foge por uma cidadela chamada Derbe. Então, Derbe, vamos mostrar primeiro a distância de Listra para Derbe. Aí está. De Listra para Derbe, gente, olha só, 2 caminhos aí que você vê. Você vê um de 16 horas e outro de 20 horas. A gente não sabe por qual dos dois Paulo foi. Isso nos dias de hoje, com as estradas de hoje, portanto, em torno de 90 quilômetros aí. O detalhe é o seguinte, Derbe é uma cidade não encontrada. Existe hoje uma escavação de um suposto lugar chamado Derbe. Por que razão? Foi encontrado ali um túmulo de um bispo de Derbe, no tempo que o cristianismo dominou aquele lugar. Então nós temos o bispo de Derbe enterrado ali. Então sugere-se que Derbe agora fica num outro lugar. Quando eu procurei no Google, deu esta cidade que eu coloquei aí para vocês com essa distância. Deixa eu colocar de novo o mapa para vocês. Essa daí. Agora, vendo algumas pesquisas, e algumas pesquisas que eu vi também, nas novas escavações que estão surgindo, está supondo que Derbe fica indo um pouquinho mais para baixo, mais uns 9 quilômetros adiante, só que descendo. Aí é o segundo mapa, olha lá. Então, um pouquinho mais para baixo, em Kerti-Huyuk. Kerti-Huyuk é uma escavação. Para você ter uma ideia, ele fica assim, no meio de um lugar que é só fazenda e plantação. Você só tem uma estrada que vai para lá, você vai primeiro para uma cidade para depois ir para lá. Não é um lugar que você tem várias saídas. Tem aqui uma figura de um cara que foi lá e fotografou de dentro do seu carro. É a única estradinha que vai para lá. E aqui você tem só isso para ver, você não tem mais nada. Eu quero ver a cidade de Derbe. Você vai ver isso daí, ó. São escavações da provável, né? Na provável Derbe, que você vê essa escavação e essa outra escavação. O governo já está começando a admitir, porque por causa do turismo, de que aquele lugar seja Derbe. Portanto, já foi até mesmo colocada uma placa lá, que aquele lugar chama-se Derbe, mas praticamente você tem esse morro e algumas escavações ali ao redor. Não tem mais nada para mostrar além disso. Então, se você fala assim, não, eu quero ir para a Turquia para visitar Derbe, bom, só você gosta muito mesmo de arqueologia, porque senão vai ser decepcionante. Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram em Derbe, provavelmente um bom tempo até que Paulo se recuperasse completamente, porque Paulo precisava se recuperar. Como ele mesmo conta na carta aos Gálatas, o povo se compadecia dele, do seu problema nos olhos. E certamente, com muito ferimento, talvez com sangramento talvez até na própria vista, que é o que eu suponho. O trecho aqui abaixo que nós vamos ler, né, o trecho que nós vamos ler, mostra que eles fizeram muitos discípulos ali. Não diz muitos convertidos, diz muitos discípulos, o que denota um tempo maior de acompanhamento, de batismo e de doutrinação. Bom, Paulo, uma vez recuperado, o que ele faz? Voltaram pelas mesmas cidades que o tinham apedrejado. Capítulo 14, versículo 19 e 20. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe
Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. É o que diz aí o texto. E aí ele faz um caminho de retorno lá para Antioquia, mas é interessante, ele volta pelo caminho por onde tinha vindo. Paulo era de Tarso. Tarso ficava um pouco mais para baixo lá do que Derbe. Certamente Paulo sabia o caminho de como ir para Tarso, de Tarso, que também era uma cidade portuária, pegava um navio para Antioquia. Não, ele faz questão de voltar para fortalecer a igreja em todos aqueles outros lugares. Uma pergunta que talvez surja para você é o seguinte, mas e Barnabé? Por isso é que eu falo que eles ficaram muito tempo naquela cidade. E certamente Paulo e Barnabé estavam ali, né? Falando, Paulo deve ter sido pego numa das suas pregações, né? Porque ele era um falastrão, ele falava muito, ele pregava muito, por isso que ele era chamado de Hermes, né? E então pegam Paulo e apedrejam Paulo, que certamente era quem debatia e tudo mais. Já Barnabé, que era considerado superior a Paulo, porque Barnabé que era o Zeus, né? Ele era mais nobre no sentido, era mais um senhor, né? Uma pessoa mais velha, e por isso talvez tiveram um certo respeito. Mas foi Paulo individualmente que foi pego e levado ao apedrejamento. Eu acho até que houve até uma situação assim, tipo um assalto, um sequestro, sabe? Pegamos Paulo, levou, sabe, encapuzou, levou, e aí botaram o cara lá para ser apedrejado. Foi mais ou menos nesse nível que eu acredito que tenha sido esse apedrejamento. Atos capítulo 14, do 21 ao 28, conta a história da volta. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha lá, a cidade certinha. Ele tinha Antioquia, Icônio e Listra. Agora ele volta fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu fico imaginando essas reuniões, que lindas que não devia ser, porque eles achavam que ele tinha morrido. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Note que eles demoraram bastante tempo lá, hein? Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, lá da Síria original, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, talvez 5 anos depois, para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Eu leio na apostila, acompanha comigo. Lembre-se que os judeus foram de Antioquia da Psídia para Icônio, perturbar o povo de Icônio. E Paulo foge para Listra. E ali eles pegam de Antioquia e de Icônio, vão para Listra, perturbam o povo da cidade, leva tempo argumentando, falando com autoridades e tudo mais, fazem esse sequestro de Paulo e tentam matá-lo. Na verdade, eles voltam contando que mataram, porque eles tinham que voltar para suas cidades. E voltaram espalhando, o cara lá, matamos ele, foi apedrejado como um herege, foi apedrejado e morto. Imagina o choque que deve ter sido para a fé daqueles primeiros discípulos, que ouviram toda essa história. No entanto, Paulo e Barnabé retornam pelo mesmo caminho e se apresentam aos discípulos. Imagina a alegria desses discípulos. Certamente eles deviam ter ouvido por parte dos irmãos de Derbe, deve ter vazado. Não, Paulo está vivo, gente, Paulo está vivo. Não está escondido aí, ele está se recuperando, mas ele volta. De que Paulo estava se recuperando. Talvez alguns até duvidaram, né? Sei lá se ele está vivo ou não está. E a mensagem deles aos discípulos era: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então eles organizam um presbitério para a igreja, coisa que eu não consegui explicar nessas aulas que eu queria ter explicado, né? Lembra quando estudamos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Eles localizam gente com dons assim no meio da igreja, formam uma liderança. O nome presbitério era o nome, na verdade, da liderança das comunidades judaicas, ou seja, das sinagogas. A sinagoga ela era liderada por um presbitério, um colegiado, e então aqui tem o presbitério. Eles oram, jejuam, têm tempo, gastam tempo com os irmãos, certamente instruíram muitas coisas para aqueles irmãos e prosseguem a viagem, pregando ainda lá em Perge, porque quando eles chegaram não conta que eles pregaram lá em Perge, né? De Perge eles desceram para Atália, que eu expliquei lá logo no começo. Atália era o vilarejo portuário, e navegaram para Antioquia,
que no caso também seria para o vilarejo portuário, que você estudou comigo na aula anterior, de Seleucia, né? Parou lá em Seleucia, um vilarejo portuário, e subiram para Antioquia, lá aqueles 20 e poucos quilômetros lá. Por diversas vezes eu me vi imaginando de como teria sido as reuniões da igreja lá em Antioquia, com Paulo e Barnabé narrando em detalhes tudo o que eles passaram. Gente, se ao ler esse texto, do jeito que nós estamos lendo, a gente consegue entrar no texto e receber a fé desses irmãos, eu imagino, gente, o que esse povo... a reunião da igreja, essa é uma das reuniões de igreja que eu confesso para vocês, eu viajo, tem hora que eu paro assim, eu fico imaginando, eu tento me trazer lá na época, imaginar as cenas de como seria o lugar de reunião, como que era Paulo contando isso, se eu estivesse ali sentado ouvindo Paulo contar, aquele susto, porque ninguém está sabendo de nada do que aconteceu, né? E aquele, nossa, e aí, como é que foi? Esse nossa é católico, né? É cristão já, né? Mas já daquela época, né? Ô Jeová, né? Então, os sustos e tudo mais, eu fico me imaginando como que teria sido aquela reunião tão gostosa, partir a ceia com aqueles irmãos, dizer, gente, estou vivo, Deus guardou a nossa vida, mas a gente vai passar por tribulação. Quem quer viver piedosamente passa, porque o nosso estilo de vida é totalmente contrário ao estilo de vida desse mundo. Um cara que também me chama muita atenção é o Timóteo, porque o Timóteo morava entre Listra e Icônio, algum vilarejozinho ali no meio do caminho. E ele era bem conhecido tanto dos irmãos de Listra quanto dos irmãos de Icônio. Numa segunda viagem que Paulo faz lá naquele lugar, dessa vez ele não foi por mar, ele foi por terra, diz assim em Atos 16, 1 e 2, isso aqui nós vamos estudar ainda, tá? Chegou a Derbe, olha lá a cidade, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então, Timóteo era esse cara que talvez se converteu com Paulo pregando, talvez viu Paulo sendo apedrejado, talvez ouviu sendo levado, ou ouviu de que ele estava morto, e que talvez ficou naquele situação toda de que será que ele está vivo mesmo, e viu Paulo de volta. No final de tudo, na última carta que Paulo escreve em vida, é uma carta para esse Timóteo. E nessa carta ele lembra esse momento. Diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 10 ao 12. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, a palavra paciência é a palavra perseverança, tá? O meu amor, a minha perseverança, aqui é no sentido de a minha firmeza, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, ele cita por último Listra, que é o do apedrejamento, quanta perseguição suportei. Mas de todas essas o Senhor me livrou. Parece a pregação de domingo, né? Que o Senhor é a minha esperança, né? É isso aí, ainda o louvarei, né? De todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam, olha, muito parecido com aquela outra frase dele, de todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmão e irmã, ande na contracultura. Nem sempre seguir o Evangelho vai ganhar aplausos. Nem sempre. Na verdade, eu até diria, se você segue o Evangelho, provavelmente não vão te dar muito espaço na mídia. Quando dão espaço na mídia, é porque é uma coisa temporária, é porque a mídia está usando aquilo para se opor a alguma outra coisa. As pessoas não gostam quando o Evangelho confronta o coração do homem, da mulher, do seu orgulho, da sua soberba, da sua jactância. Então, vamos andar firmemente no Evangelho
e viver de tal maneira que a gente viva na contracultura de tudo que tem aí no mundo hoje. Então, tudo aquilo que é contra o Evangelho de Jesus. Tudo bem, estamos num país cristianizado, um país que valoriza boas obras, né? Queira ou não, dentro da nossa cultura católica, vamos dizer assim, existe essa sensação de que quem faz boas obras ou quem ajuda os pobres é uma coisa muito boa, mas isso tudo pode mudar, pode mudar. Como eu já vi, por exemplo, pessoas ajudando moradores de rua sendo botados para correr por pessoas que diziam que não podiam alimentar aquela gente, não é? Então, ande segundo o Evangelho e deixa Deus guardar a tua vida, porque se Ele guardou de Paulo, Ele vai guardar da gente também. Gente, nós vamos fazer Vamos para as nossas perguntas, é rapidinho. Antes das nossas perguntas, lembrando, já tem uma pergunta aqui, que é a do Sebastião. Quando nossas atividades, aulas do Didaquê vão retornar? É a última pergunta que eu vou responder. Então vamos lá. A Yara colocou o seguinte: Anésio, que rica explanação sobre Paulo em tantos anos do Evangelho, creio que é a primeira vez que ouço esses detalhes. Sobre o filme Paulo Apóstolo, já assistiu? Não, não assisti. Eu vi, até peguei para assistir, mas não assisti. Retrata o que a Bíblia diz? Então, eu não sei, mas eu recomendo um livro, o nosso DJ, né? Aqui, o que cuida do nosso som, imagem e tudo mais, vai colocar aqui para a gente uma recomendação de Carlos Mesters. Esse é o livro que eu recomendo. Paulo Apóstolo, um trabalhador que anuncia o Evangelho. Aliás, recomendado pela Magda também, que leu o livro e amou. Falou muito bem desse livro para mim. Eu tinha levado para casa para ler, ela pegou, ela roubou de mim e leu primeiro do que eu. Mas é um livro muito bom, é muito bom. Eu gosto de todos de Carlos Mesters. Vamos lá. A Rita de Cássia coloca o seguinte: na conversão de Paulo ele fica cego por alguns dias também. Pode ter sido agravado, não é mesmo? Rita, eu sendo sincero, eu não acho que seja isso por uma razão. Tanto o texto de Atos 9 como o texto de Atos 22, você vai ver que Paulo foi curado. Os dois textos ele é recuperado à vista. E é uma cura que acontece ali em Paulo. E da sua conversão até essa carta aos Gálatas, que se passou muito tempo, você tem aí talvez uns 19 anos mais ou menos, né? Então, nunca é narrado, né? Acho que até mais de 19, uns 21, 22 anos, nunca é narrado nenhum problema nas vistas de Paulo. E ele conta que foi por causa de uma enfermidade, que aconteceu isso lá nos Gálatas. Então, e a gente sabe que a enfermidade ali não é a palavra doença, como é traduzido na nossa Bíblia, nem enfermidade. É um defeito físico, por causa de um problema físico, né? É que eu estive entre vocês. Então, Paulo está escrevendo principalmente para o povo ali daquele vilarejo de Derbe, que receberam Paulo, acolheram Paulo, e ele ali conta dos problemas nas vistas logo depois do apedrejamento. Então, eu acho que realmente esse é o único caminho mesmo de interpretar o texto. O Sebastião Peixoto colocou: Anésio, eu confesso que às vezes imagino que, por não sofrer muito, é interessante porque o texto que nós lemos, né, fala que quem serve a Deus, serve ao Evangelho, vai sofrer tribulação. Por não sofrer muito, que o Senhor não gosta tanto de mim. Parece meio louco pensar assim, mas é real minha dúvida sobre isso. Peço mais fé e oração para ter paz. Sebastião, fique em paz, querido, fique em paz. O que o texto está querendo mostrar é que quando a gente vive uma vida piedosa e a gente está diante de pessoas más, nós sofremos perseguição e tribulação. Só que existem dois tipos de perseguição e tribulação. Existe a perseguição e a tribulação, Sebastião e todos os alunos, que é aquela que você viu aqui no texto, onde vão para cima de você, onde te agridem e tudo mais. Existe a outra, que é a perseguição silenciosa. É a perseguição da Guerra Fria. Ou seja, te isolam, não falam mais com você, debocham, te cancelam na rede social, ou não te dão mais atenção como daria antes. Antes era amigão dos caras, agora não é mais. Por causa do Evangelho. Porque o Evangelho faz diferença na vida da gente e nem todo mundo gosta dessa diferença. Então,
essas são formas da gente ser também perseguido quando a gente... isso é uma tribulação, né? É uma tribulação, porque você às vezes vai notar gente da própria família fazendo desdém da sua fé, não acreditando, né? Você vai ver situações assim. Eu, graças a Deus, não passei nada disso na minha família. Família toda cristã, aliás, até hoje eu tenho o maior apoio do que... Nós somos os últimos da nossa família, né? Meu irmão e minha irmã e eu, né? Mas tem meus primos, me dão apoio, meu primo frequenta aqui a Carisma, minha prima de longe assiste todas as aulas e deve estar vindo aqui agora, minha tia, a única tia que eu tenho ainda das filhas da minha avó que está viva, vive me mandando recado, eles dão um apoio para mim, porque minha família toda é cristã. Eu recebo todo o apoio da família da minha esposa também, que são todos cristãos, né? Sempre me escrevem, sempre me dão apoio, então eu não sofro perseguição na família, mas eu já sofri na escola, já sofri dentro da igreja, já sofri em questões até profissionais, até de vida. Uma vez eu tive uma proposta da compra de um carro negada, porque eu declarei que eu era pastor evangélico. O cara falou, não vendo. Então, eu não sei se porque pastor era caloteiro ou porque o cara tinha branco de pastor, eu não sei. Mas enfim... a gente sofre outro tipo de perseguição, mais calada, velada, e essa dói tanto quanto a outra. Uma é física, a outra é emocional. Então, Sebastião, você passa por coisas assim, meu querido, Deus te ama do mesmo jeito, tá bom? Outra, você está começando, né? Você está se solidificando no Evangelho. Quanto mais a gente cresce no Evangelho, a gente começa a perceber isso com mais adultidade. Mas também, no fundo, a gente nem liga, a gente fica feliz, igual Paulo. O que importa é que eu estou com Jesus. E por último, para terminar, tem previsão quando as atividades, as aulas de Didaquê vão retornar? Sim, claro que temos. Fevereiro. Dezembro e janeiro são nossas férias. Vou continuar pregando aqui os domingos na Carisma, né? Agora em dezembro, mas durante a semana descansando um pouco mais e cuidando de outras áreas aqui da Carisma. Em janeiro a gente começa uma baita reforma aqui na Carisma, aqui na parte nossa, exatamente nossa área de trabalho, né? Janeiro e fevereiro. Vamos estar aqui numa forte área de construção e tudo mais para poder liberar aqui as salas que começam a movimentar. Fevereiro recomeçam nossas aulas e os nossos ministérios aqui da Carisma começam a operar mesmo a partir de março. Alguém já até me perguntou hoje, né? Acho que foi aqui no chat mesmo que colocaram uma pergunta que chegou até mim sobre essa nova cepa que tem e como que vai ser, se a Carisma vai fechar. Bom, gente, vamos aguardar os relatórios médicos e as orientações de pessoas que cuidam dessa área, as orientações que nos derem nós vamos seguir. Sendo sincero, eu acho que é perigo, a gente tem que se cuidar, tem que continuar com os protocolos funcionam, tá? Funcionaram até quando a gente não tinha vacina, ainda mais agora com vacina, se a gente continuar com os protocolos e com todos os cuidados, os 3 M's, mãos limpas, manter distância e uso de máscara, está tudo resolvido. Agora, se todo mundo tirar a máscara e ir para o estádio, para o carnaval ou para a festa de fim de ano, é provável que em março a gente tem que fechar tudo de novo, não é? Pois é. Vamos se cuidar, gente. Que Deus abençoe. Beijo e abraço, se amem bastante. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado por estarem sempre com a gente aqui de terça-feira e até aqueles que vão assistir essa aula depois. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, a gente volta. Estamos com você no domingo, então até domingo. Deus abençoe. Tchau.